Bora lá resolver as questões 90 e 91 da primeira etapa do PAS de 2020. Questão que envolve PA e PG, né? As progressões aritmética e geométrica, muito comum nas provas estudada aqui na primeira etapa. Bora lá. A figura precedente ilustra a lateral de duas estruturas, 1 e 2, construídas pela superposição de blocos cúbicos. A estrutura 1 é formada por 12 blocos. O primeiro possui aresta igual a 1 metro e as arestas dos blocos acima diminuem em progressão aritmética PA de razão menos 0,5 metros. Menos 0,05 metro. Beleza. E na estrutura já está escrito que é uma PA, então não resta dúvida. A estrutura 2 é formada por 10 blocos. O primeiro possui aresta igual a 1 e as arestas dos blocos acima diminuem em progressão geométrica PG de razão 0,9. Ok, isso tudo que ele está falando aí está na imagem. Né? Tudo que eu estou falando assim, que a estrutura 1 é PA e a estrutura 2 é PG. Então não resta dúvida. Ele fala, considerando essas informações e assumindo 0,35 como valor, vamos dar um destaque logo nisso aqui, para a gente não esquecer que 0,35 é o valor de 0,9 a décima. Com certeza a gente vai usar em algum momento. Julgue os itens. Bora lá. Antes disso, é bom a gente separar os dados para saber que PA e PG, você tendo algumas informações, facilmente você resolve a questão. Então, a primeira estrutura é formada de 12 blocos, a estrutura 1 é uma PA, então quer dizer que isso aqui vai até o que nós chamamos de A12, beleza? Que é o 12º termo dessa progressão. E parará, o primeiro possui aresta igual a 1, então isso é o que a gente chama de A1, é igual a 1, está medida em metro. E ele fala que é uma PA de razão menos 0,05 metro, uma PA decrescente. Ok. A estrutura 2 é formada por dois blocos, então com isso eu percebo que a estrutura 2 é uma PG, que vai chegar até o 10º termo, portanto o A10. O primeiro possui aresta também igual a 1, então o primeiro aqui que a gente chama de A1, 1 metro também. E é uma PG decrescente de razão. A razão da PG a gente costuma chamar de Q, não é isso? Aqui, ó, igual a 0,9. Ok. Com isso aqui, acho que a gente consegue fazer praticamente tudo que ele peça. Questão 90. A aresta do oitavo bloco da estrutura 1 é inferior a 0,60 metros. Beleza. A aresta do oitavo bloco. Então ele quer saber o A8, né? Porque cada termo aqui é medida de aresta. O A8, ele quer saber o A8. O A8, pelo termo geral de uma PA, a gente calcula assim, ó. O primeiro termo mais 7 razões. Então, sabendo disso, o primeiro termo, 1, mais 7 vezes a razão, que é menos 0,05. Mole, mole, né? Isso aqui não dói para fazer, não. 7 vezes 0,05. Isso é 0,35. Então, aqui nós temos 1 menos, né? Que é mais com menos dá menos. 0,35. E aí chegamos, então, no valor do oitavo termo aqui, ó. 1 menos 0,35. 0,65 metro. Beleza. Tá aí a solução que ele nos pede. Do item 90, dá 0,65. O que ele afirma? Que é inferior a 0,60. 0,65 é maior, né? É superior. Então, esse item aqui é uma afirmação errada. A gente já pode ir para 91. A 90 é tranquila. A 91. A estrutura 1 é mais alta que a estrutura 2. Bem, para eu saber a altura, nós vamos pegar aqui, ó, e medir as arestas, ó. A altura vai estar aqui. E a altura da estrutura 2? Aqui também. Isso nos leva a perceber que se eu somar a medida das arestas, eu vou chegar na altura das estruturas. Então, é uma questão que basta você calcular a soma dos termos, já que cada termo é medida de aresta. Massa! A gente já sabe o que tem que fazer.
Vamos só escrever aqui para saber se nós já temos tudo que precisa. Soma dos termos de uma PA. A gente calcula assim, né? O primeiro termo mais o último termo, que no caso aqui é o 12, vezes a quantidade de termos, que é 12, já estou substituindo, dividido por 2. Então, daqui a gente já percebe que nós não temos o termo A12 da PA, mas facilmente ele calcula igual a gente viu no item anterior. A soma dos termos de uma PG finita é calculada assim. Sn, aqui no caso, a soma dos 10. Aqui eu devo colocar 12, tá? Jázinho a gente coloca. Então, aqui é o primeiro termo, que multiplica a razão elevada à quantidade de termos. Eu já fui substituindo na PA, né? Vamos fazer aqui também? Bora ganhar um tempinho? Se você não lembra das fórmulas, relembre, tá? Dá uma pesquisada aí. É sempre importante na prova. Essas fórmulas têm que estar na ponta da língua. O primeiro termo, que é 1, que multiplica a razão, que é 0,9, elevado à quantidade de termos, que você vai somar, no caso 10, menos 1. Né? É Q elevado a N. Razão elevada a N menos 1 sobre razão menos 1. Então é isso. Ó, a da PG tá prontinha. Só mandar ver nos cálculos. Na PA, a gente precisa saber o valor. Deixa eu só botar aqui, a gente está somando 12, né? Na PA, a gente precisa saber o valor do A12. Vamos fazer agora. Quem é o A12? Segundo você viu no item 90, o A12, basta fazer o primeiro termo, que é 1, mais 12 razões. 12 não, desculpa. 11 razões. E a razão é menos 0,05. Termo geral de uma PA. Então, vai ficar 1, mais com menos dá menos, 11 vezes 0,05. 0,55. Fazendo isso, você vai ter 1 menos 0,55. 0,45. Tá? Tudo em metro. Beleza. Então, agora sim, temos tudo. Vamos calcular. Na PA, que é a estrutura 1, a soma dos 12. O primeiro termo é 1, mais o último termo, 0,45, que multiplica 12 dividido por 2, que dá 6. Aqui a gente já pode, ó, simplificar. Então, é 6 que multiplica 1,45. 6 vezes 1,45, que dá 8,7 metros. A altura da estrutura 1. Então, ó, a altura da estrutura 1 aqui é 8,7 metros. A altura da estrutura 2, isso vai sair da soma dos termos da PG, né? Que nós já escrevemos ali, ó, a soma dos 10 primeiros, que é 1, não preciso colocar, elemento neutro, 0,9 a décima, esse valor aqui, ó, 0,9 a décima, é aquele do enunciado aqui, ó, que vale 0,35. Aí ele colocou para a gente. Então, vai ficar 0, aqui dentro do parênteses, 0,35 menos 1 sobre 0,9 menos 1. Vamos lá, 0,35 menos 1 dá menos 0,65. Sobre 0,9 menos 1. Ó, 0,9 menos 1. Menos 0,1. E menos com menos vira mais. Então, isso aqui vai dar um total de, bora lá, 0,65 dividido 0,1, que dá 6,5.
metros. Então, quer dizer, ó, calculamos isso aqui. A altura da estrutura 2, 6,5 metros. Bora para a afirmação. A estrutura 1 é mais alta que a estrutura 2. Tá certo. A estrutura 1, 8,7. A estrutura 2, 6,5. 8,7 é maior que 6,5. Então, essa afirmação aqui ficou certa. Beleza? Tá aí, então, mais duas questões da prova da primeira etapa de 2020. Grande abraço!